Bem, vamos ver o funcionamento do controle de transação usando o PG-admin 4. Então a gente pode entender que, e vocês já ouviram na explicação, que eu começo uma transação com begin transaction e termino com commit ou rollback. Mas alguém pode dizer, mas estava no outro vídeo, estava dando insert e depois estava mandando commitar sem dar begin transaction. Por quê? Porque o comportamento padrão do PostgreSQL, quando eu uso o PGAdmin, é abrir implicitamente uma transação. Eu não preciso dar begin transaction, eu preciso começar a transação explicitamente. Esse é o comportamento padrão, mas eu posso modificar. Eu posso vir aqui, e pedir para ser auto-commit, o que quer dizer, quando eu der o comando, ele já vai commitar, e auto-rollback, caso aconteça um erro. Se eu obter um erro, ele vai dar rollback na transação que está aberta. Muito bem. Qual o efeito disso? Vamos dar um create table exemplo aqui. Vou mandar executar essa criação de tabela. Create table exemplo. Refresh aqui, a tabela exemplo aparece. Por quê? Porque foi autocomitado. Esse é o detalhe. Foi autocomitado. Agora, se eu vier aqui e der um rollback não, mandar dropar a tabela, aqui, ela saiu. Por quê? Porque também foi autocomitado. Vamos ver a diferença de funcionamento quando eu começo agora explicitamente uma transação. Begin transaction. Comecei a transação. Create table exemplo. Refresh. Não atualiza. Por quê? Porque somente o usuário que está trabalhando naquela transação enxerga a tabela, já que ainda não foi comitado. Repare que para esse usuário aqui, o usuário que está dando os comandos, a tabela existe. Para qualquer outro usuário, ela não existe, tanto que ela não aparece na lista de tabelas. Prosseguindo, vamos dar um save point all. O que esse comando faz? Ele cria um ponto de salvamento, uma marcação, que depois eu posso dar rollback até aquele ponto, em vez de dar rollback na transação toda. Vou inserir uma linha na tabela. Vamos ver a inserção. A linha foi inserida. Vou fazer um save point B. Vou inserir uma segunda linha. Se eu der um select, inseriu a segunda linha. Vou dar um save point C e inserir uma terceira linha. Dois comandos? Sim, desde que separados por ponto e vírgula. Eu consigo marcar os comandos, ele passa de um para o outro. Select asterístico from exemplo. Aqui. 3 linhas. Agora eu vou dar um rollback to C, ou seja, um rollback até o save point C. Ele vai sumir com a terceira linha. Ele vai estar parado aonde eu estava na linha 2. Para confirmar, select. Olha lá. Vou dar um rollback to B. Query. Der um select. E apagou. Aí você fala assim, eu fiz um erro. Eu não devia ter tirado esse insert aqui da linha 2. Eu devia ter parado na linha 3. Eu não devia ter tirado essa linha 2 aqui. Eu devia ter deixado. Eu só não devia só devia ter eliminado a linha 3. Ah, mas eu tenho um save point C aqui, então eu vou dar um rollback to C de novo. Acabou de dar um erro. Por quê?
Uma vez que você deu rollback além de um save point, ele não pode avançar novamente, porque o save point foi apagado. E olha o efeito. Olha o efeito. Erro, não existe mais a tabela exemplo. Por quê? Quando vocês marcaram aquela opção aqui, auto rollback um erro, ocorreu um erro, ele deu rollback em tudo. Então ele deu rollback até o begin transaction, até aquela primeira ali em cima. Ele desfez a transação toda. Vamos agora fazer o seguinte. Eu vou marcar esse insert aqui e vou mandar executar tudo. Query. Estou lá com as 3 linhas. Ó. Beleza. Eu tenho que ficar dando rollback para save points sucessivos? Não, eu posso dar rollback para qualquer ponto. Ó. Rollback to A. Eu vou apagar até o save point A. Qual o efeito? Todos os insets foram desfeitos, mas a tabela continua existindo. Olha lá. E agora, se eu der commit, dei o commit, a tabela vai aparecer aqui, para os outros. Olha aqui. Porque eu fechei a transação e comitei a parte que eu mantive dentro da transação. Então é assim que funciona o controle de transação no PostgreSQL.